Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Rose Berens. E eu sou Robson Zeda. Estamos com muita alegria iniciando nossa 16ª Semana Espírita Harmonia, que tem como tema principal Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Nossa 16ª Semana Espírita está sendo realizada exclusivamente pela internet, portanto, sem a presença de público, pois o planeta está enfrentando uma pandemia que não permite aglomerações. Já que nosso tema é Psicologia e Espiritismo, que tal abrirmos espaço para que deixemos aflorar nosso psiquismo para um encontro com a equipe de espíritos que trabalham nesta casa? Ótimo! Vamos exalar amorosidade de tal forma que chegue a todos os que nos assistem pela internet. Essa é a nossa forma de agradecer e abrir espaço para que também a equipe de espíritos desencarnados possam estar conosco. Vamos nos colocar numa situação confortável para aproveitarmos o melhor deste momento. Vamos exercitar alcançar o coração do outro. Falar ao coração é deixar marcas sutis na alma de quem nos ouve. Esta fala é flexível e não contém verdades pré-fabricadas ou absolutas, nem se revela exclusiva. Isso é ser espírito. E esse é o foco da psicologia. Então, vamos lá. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire suave e lentamente. Imagine um lugar distante da Terra, como se você estivesse acima das nuvens, num lugar muito agradável e tranquilo. Você convidado por uma voz para um encontro breve com Jesus. Você deverá estar bem calmo e confiante, na certeza de que Ele irá lhe proporcionar momentos de imensa paz e harmonia. Imagine que você está de pé nesse lugar e se aproxima alguém a passos lentos, porém firmes, em sua direção. Já próximo, você percebe que se trata de Jesus. De semblante calmo e olhar penetrante, ele toca em seu ombro e, após dizer-lhe doces palavras, pergunta: o que falta para a sua felicidade? Pede que você se imagine sorrindo e disponível para amar e compreender. Antes de sair, ele solicita que você o ajude a melhorar o mundo, permitindo-se acreditar na vida, sentindo em Deus. Ele olha em seus olhos, podendo ver sua alma de tal forma que você não consegue mais esquecer aquele olhar. Ele lhe diz ao sair que a felicidade é um lugar onde estão os corações que sabem amar e doar-se por si e pela sociedade. Lembre-se do seu olhar e agora abra os olhos. Nossa, que encontro! Vocês estão prontos? Imagino que agora todos de nós estamos prontos para uma trajetória na psicologia e espiritismo, Fronteiras do Saber. Para iniciar bem, que tal conhecermos o que fazemos aqui? Vamos ao vídeo? A Fundação Lar Harmonia é uma entidade sem fins lucrativos, criada a partir de 1994 com o objetivo de agregar pessoas, reunir pessoas com interesse em proporcionar algo de útil para a sociedade e, sobretudo, levar as pessoas a uma consciência do porquê e para que estão aqui nesta vida. Começamos com um projeto educacional. A nossa ideia era atingir a criança inicialmente, para que esta criança, sendo formada aqui, pudesse um dia ser um cidadão capaz de levar a sociedade a um processo de transformação para a melhoria das condições de vida. Então nós criamos uma creche escola. Essa creche não só atingiria a criança, como também os seus pais, a sua mãe, desobrigando-se dos cuidados diários
entregaria isso à instituição e poderia trabalhar. E para que essa mãe e esse pai trabalhassem, nós criamos oficinas profissionalizantes. Essas oficinas iriam oferecer algum tipo de atividade, de profissão, de conhecimento para que esses pais pudessem trabalhar. Então nós temos várias oficinas em andamento aqui na Fundação. A creche escola, as oficinas, que buscamos parceiros para cada uma das nossas oficinas. Uma delas, a oficina de balé. Então, nós procuramos levar para a comunidade carente o balé, visando levar à criança um gosto clássico, uma disciplina, algo que pudesse melhorar a autoestima daquela criança que vive em condições às vezes degradantes. Para que nós tivéssemos um grupo de pessoas aqui trabalhando, dedicando, dando as suas horas, nós criamos também um serviço de voluntários. Temos vários voluntários na Fundação Lar Harmonia para a prestação dos seus serviços. É a sociedade ajudando a sociedade. Criamos também, desde 1996, um atendimento médico gratuito. Esse atendimento médico é feito à criança e à sua família e à própria sociedade. São muitos voluntários médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde atendendo a população gratuitamente. Além disso, nós criamos um atendimento psicológico, temos um núcleo de psicologia, muitos profissionais trabalhando, buscando dar a essa sociedade um ponto de equilíbrio, uma forma de entender a própria vida e os seus processos. Além desses serviços, nós criamos um SAC, um Serviço de Atendimento ao Cidadão, em convênio com o Estado, em convênio com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Há uma Casa de Justiça e Cidadania, onde as pessoas aqui vêm trazer suas demandas, seus litígios, suas querelas com a sociedade e com outros indivíduos. Então nós damos um atendimento preliminar. A Fundação Lar Harmonia também possui uma editora e distribuidora de livros. Esses livros visam disseminar ideias que levem o ser humano a uma autoconsciência, a um processo de autotransformação e de espiritualidade. A edição desses livros é para custear as obras da Fundação Lar Harmonia. Todos os autores doam os seus livros para a nossa instituição poder não só disseminar ideias, quanto captar recursos para os seus projetos sociais. Outro projeto que nós temos que visa captar recursos é um bazar permanente. Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas e outros objetos e vendemos a preço bem acessível para que esses recursos possam ser utilizados para os nossos diversos projetos. Também estamos construindo um lar de idosos. Esse lar de idosos visa abrigar pessoas que não tenham condições de moradia, não tenham família e necessitem de um espaço para viver, um centro de convivência do idoso, onde ele possa aprender regras de convivência, a entender a vida como algo diferente do que ele aprendeu durante todo o processo existencial. Também estamos construindo um centro de reabilitação de sequelados em AVC. É importante dizer que todos esses serviços são prestados gratuitamente, porque a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, que busca, através de parceiros, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas, oferecer esses serviços à comunidade, que visa dar à sociedade condições da própria sociedade e resolver os seus problemas. Consta, então, esta possibilidade de uma reorganização social, uma melhoria das condições de vida do cidadão. Agora vamos ao nosso vídeo de nossa Semana Espírita. O conhecimento da mente humana ainda se encontra tímido,
pois se procura no cérebro o que pertence a outra dimensão de realidade. Por outro lado, o espírito também é um ilustre desconhecido da ciência, que reluta em não admitir sua existência e imortalidade. Tratado como um ser pertencente à fé, o espírito é relegado ao terreno pantanoso da dúvida simplória. O saber psicológico trata do comportamento e dos processos psíquicos que envolvem o pensar, o sentir e o agir humanos. Da mesma forma, o espiritismo trata da imortalidade do espírito e de suas relações com outros que se encontram em diferentes dimensões existenciais. Tanto a psicologia quanto o espiritismo estudam a mente, veículo necessário para a produção de toda manifestação humana. Os dois saberes contemplam o estudo da mente e suas implicações na vida em geral. Quando a psicologia compreender o espírito em sua singularidade e como forjador de personagens, e o espiritismo apresentar-se além da roupagem religiosa, certamente teremos uma melhor percepção da imortalidade como inerente à pessoa humana. É hora de unirmos os propósitos de ampliação da consciência, para vislumbrarmos horizontes mais largos na visão do sentido e do significado da vida, atingindo o conhecimento da dimensão espiritual que deu origem à sociedade em que vivemos. Juntos, a psicologia e o espiritismo poderão oferecer ao mundo a saída para as angústias humanas, conduzindo a consciência para além da estrutura cerebral que lhe serve de veículo e manifestação. O Espírito é o Senhor do Universo, lídimo representante da divindade. Agora vamos seguir neste clima, ouvindo o nosso querido amigo e conferencista Djalma Argolo. Continuemos em paz. Quando chegamos no século XVIII, enfrentamos uma situação muito interessante. Gradualmente, desde o século XIII, quando Tomás de Aquino retomou a visão aristotélica do mundo, adaptando-a às condições de sua época e à visão da Igreja Católica, começou um movimento que veio a trazer para o mundo uma nova condição, que é o racionalismo. A condição de se usar a razão para descobrir as coisas, os fenômenos, as razões desses fenômenos e etc. Mas, efetivamente, essa ideia, esse movimento que começa com ele, vai gradativamente ganhando corpo para, no século XVIII, apresentar-se cada vez mais de forma intensiva. É quando, por exemplo, domina a paisagem científica as ideias de Newton a respeito das leis dos movimentos, como também da gravitação universal. Aí há um deslanche do racionalismo, da busca pela ciência, que já vinha gradualmente acontecendo, mas agora aumenta a velocidade. E aumentando essa velocidade, nós vamos ver uma busca do racionalismo, tanto na pesquisa científica de filósofos, como dos próprios filósofos em suas ideias. Os enciclopedistas, por exemplo, eles o tempo todo estão chamando o homem para olhar o mundo de forma racional e não de maneira irracional, não de uma forma religiosa. Acontece que quando isso está se desenvolvendo, automaticamente vai acontecer
o nascimento ou a volta do irracional. É que normalmente o mundo cresce, desenvolve-se, o progresso se faz através de uma dialética constante em todos os aspectos. Como nós sabemos, o homem, primeiramente, se voltou para o irracional e, através do irracional, tentou explicar o mundo. Foi quando apareceu a magia, em seguida a religião, e isso veio de muito tempo. Quando, de repente, os gregos resolveram começar a pensar independente dos seus mitos, e isso foi criada, portanto, a filosofia. E todo mundo se lembra de Tales de Mileto. Quando Tales começa uma busca racional da explicação dos fenômenos naturais, vários o seguem. E aí nós vamos ter Leucipo, Demócrito, Parmênides, Heráclito de Éfeso, finalmente Platão e Aristóteles. Com eles dois, nós vamos ver normalmente o diálogo antagônico entre, de um lado, a busca da razão, da explicação racional, e do outro, a busca de uma explicação racional e irracional, vamos dizer assim, porque Sócrates tenta usar a lógica, mas ao mesmo tempo ele usa o irracional como base das suas colocações. Mas ambos estão estudando o quê? Aristóteles, a natureza, o ser humano inserido na natureza. Enquanto que o período antropológico, que começa com Sócrates e Platão, ele busca o homem, responder o que acontece com o homem. E as suas respostas vão chegar ao mundo das ideias. Existe um mundo ideal do qual vêm as ideias que se transformam em realidade. Então, beleza não é um fato da natureza. A beleza é uma ideia que vem e, digamos, se implanta no indivíduo, e esse indivíduo vai enxergar essa beleza na natureza. Ao mesmo tempo, Sócrates e Platão vão falar de alma, reencarnação. Aristóteles vai representar o racionalismo absoluto. Ele fala do psiquismo, alma, mas num sentido mental, num sentido de mente, raciocínio, de psique. Mas psique, como hoje a ciência psicológica entende. Então, essa luta vai depois se desenvolver ao longo dos tempos. Claro que no primeiro momento existe a vitória do irracional através do cristianismo, que vai se desenvolver e tomar toda a paisagem científica do mundo ocidental até o século XIII. Vocês vão me perguntar, por que só até o século XIII? Não é que tenha parado o irracionalismo, pelo contrário, ele vai continuar. Mas no século XIII aparece Tomás de Aquino, que vai fazer uma revivência, vai usar os conhecimentos que os árabes trouxeram da filosofia grega e principalmente de Aristóteles para o mundo ocidental, como Averroes, por exemplo, e vai Tomás de Aquino vai tomar esse momento ou esse conhecimento e aplicar à Igreja Católica. Vai buscar uma explicação metafísico-racional para os fenômenos do ser humano, da alma, dos sentimentos, dos instintos e etc. Apesar de ainda estar vinculado ao irracional, ele inaugura um período da busca da racionalidade que vai mais tarde se exprimir na Renascença, que é justamente um renascimento que tem como base a busca dos gregos, da arte grega e também do conhecimento grego. Daí para frente vai surgir o iluminismo. E no iluminismo a razão começa a ser colocada como uma base fundamental para o desenvolvimento da
ciência, o desenvolvimento da busca de respostas efetivas da natureza. É como se nós estivéssemos de novo vivendo aquele instante em que Tales de Mileto saiu da explicação mitológica para uma explicação racional e lógica. Mesmo que a explicação não estivesse absolutamente correta, o que interessava era o movimento. Então, a busca lógica de uma explicação. E quando um buscava explicação lógica, dava a sua, o outro contestava, dava a dele, e assim sucessivamente isso vem acontecendo. E no iluminismo isso também vai acontecer, inclusive com a ajuda de grandes governantes, que querem, em última análise também, se libertar do domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, deixando de lado essas questiúnculas religiosas e políticas, continuemos nosso raciocínio. Quando chegamos ao século XVIII, a busca da racionalidade se intensifica. E o grande instilador disso foi Isaac Newton, na sua busca de explicação matemática para os fenômenos. Ele aplica a matemática à explicação racional dos movimentos. E ele vai também descobrir a chamada gravitação universal. Ora, desde Galileu Galilei, que inventa o telescópio, o homem buscava respostas para o que acontecia entre os astros. As estrelas deixaram imediatamente de ser buracos que os anjos faziam para olhar cá para baixo. Ao mesmo tempo, a ideia de que a Terra era o centro do universo acaba com Nicolau Copérnico. O Sol passa a ser o centro do universo. A ideia não estava correta, mas, em termos de sistema solar, estava certa sim. E essas explicações vão ampliar cada vez mais o conhecimento humano do mundo em torno, não só na Terra, como também do próprio universo. Isaac Newton vai abrir condições para que se pudesse estudar mais o mundo de uma forma mais ampla e a linguagem matemática passa a ser a forma de expressão científica. Quando isso acontece, nós estamos em pleno século XVIII. As ciências começam a se afirmar. Os homens começam a questionar a religião, o conhecimento irracional que durante tantos milênios havia dominado o conhecimento humano e a vida dos seres humanos. Aparecem os enciclopedistas, eles vão defender uma ideia materialista. Aparecem também os materialistas, chamados grosseiros, aqueles que acham que o pensamento é uma secreção do cérebro, assim como os rins secretam a urina. Mas, paralelamente a essa busca, onde aparecem acertos e aparecem desacertos, também tem um movimento irracional reagindo. Vai voltar, digamos assim, a irracionalidade, primeiro através de Swedenborg, que tem sua faculdade mediúnica, como nós conhecemos hoje, exacerbada. E, por causa disso, ele começa a publicar coisas e a divulgarem-se fenômenos em volta dele que não tem uma explicação racional e lógica, a não ser a negação por parte de alguns. A visão do incêndio de Estocolmo, por exemplo, a 500 quilômetros de distância, naquilo que nós chamamos hoje de clarividência. Como também ele escrever livros como O Mundo Espiritual Tal Como Eu Vi, ou Tal Como Me Foi Mostrado, como alguns traduzem, onde ele descreve desencarnação e, ao mesmo tempo, ele descreve o que acontece no mundo espiritual com a sua maneira de ver, com as adaptações naturais que ele faz, segundo as crenças que traz. Isso é interessante, porque, na medida em que nós nos aproximamos do século XIX, vai aparecer um médico vienense chamado Franz Anton Mesmer,
Mesmer, o que ele vai fazer? Vai inventar um método, utilizando as ideias de Paracelso, por exemplo, dos alquimistas que falavam há muito tempo, que existia uma energia que podia ser transmitida de pessoas a pessoas e que essas energias vinham dos astros e eram captadas por nós. Ele vai chamar isso de magnetismo universal e, pela primeira vez, vai utilizar um termo chamado fluido universal. Esse fluido seria absorvido por nós, pelos elementos, pela natureza, e poderia ser transmitido. E dentro da sua teoria, que ele expressa bem na sua, vamos chamar, tese de formação em medicina, o que ele faz? Ele desenvolve elementos para provar aquilo que ele dizia, ou seja, ele começa a se integrar no pensamento científico que se desenvolve. Ele cria uma máquina, o mecanicismo já está começando a se estabelecer. Ele cria uma máquina, e nessa máquina, que é uma tina, ele tem uma série de elementos que envolve água, ferro, limalha de ferro, limalha de vidro e hastes de ferro, e onde as pessoas são tocadas por essas hastes, em volta dessa tina, elas passam a ter convulsões curativas, como ele chama. É interessante porque muitas curas são afirmadas por diversas pessoas, mas apresenta-se imediatamente uma oposição às ideias, uma negação, inclusive por parte daqueles que são usuários da ideia do não vi, não acredito, não existe. Mas o interessante foi que, logo em seguida a ele, e por causa de suas ideias, aparecem indivíduos que aprofundam o conceito de magnetismo. Aparecem escolas de estudos magnéticos na França e em outros países da Europa. E o magnetismo é começado a ser aplicado. Nesse instante, nós estamos entrando no século XIX, vão aparecer os chamados filósofos pós-kantianos. Esses filósofos pós-kantianos, eles defendem a ideia de que existe na natureza uma força inconsciente. Por quê? Porque nós não percebemos e que essa força, em verdade, ela quer atingir o conhecimento de si próprio. É como se a natureza viesse desenvolvendo recursos, meios e modos para chegar a um ponto em que pudesse se autoanalisar, se autodescobrir. Os grandes defensores dessa ideia, cada um dentro da sua condição, são, de um lado, Schellinger, do outro, Hegel e Schopenhauer. Todos eles falam a respeito dessa energia. E o magnetismo começa a influenciar a inteligentsia alemã. Basta dizer que Schopenhauer, no seu Parerga und Paralipomena, tem um escrito a respeito da clarividência sonambúlica, onde ele afirma: aqueles que não acreditam na clarividência sonambúlica não podem ser chamados de céticos, mas sim de ignorantes. Observem que Mesmer está influenciando. Por esse tempo, Justino Kerner, na Alemanha, começa também a estudar, através do magnetismo, uma mulher do campo, Frederica Rauff, que apresenta, quando magnetizada, fenômenos interessantes e irracionais, porque não explicáveis. Ela apresenta a comunicação de espíritos, ela vê coisas, ela produz movimento de objetos, ou através dela são produzidos. E ele escreve um livro notável chamado A Vidente de Prévost. Além disso, ele escreve uma série de revistas que vão impactar também a inteligentsia alemã. Por outro lado, nós vamos ver surgir também indivíduos que começam a aprofundar o magnetismo e descobrem aquilo que Schopenhauer se referia, a clarividência sonambúlica. Mas como eles fazem?
Eles magnetizam o indivíduo e esse indivíduo começa a apresentar faculdades que normalmente eles não possuem quando despertos, vamos chamar assim. São analfabetos, que demonstram uma cultura muito grande, são indivíduos sem formação médica, que começam a fazer diagnósticos, a passar remédios, e diagnósticos e remédios que são confirmados por médicos que auscultam os pacientes, que acompanham o processo. Isso desenvolve toda uma briga muito séria entre os que acreditam e os que não acreditam. Mas, ao mesmo tempo, aparecem os indivíduos que buscam respostas para isso. Na metade, aliás, quase na metade do século XIX, exatamente em 31 de março de 1848, aparece uma casa nos Estados Unidos. E 31 de março porque foi a data em que esse fenômeno atingiu o seu auge. Uma casa mal assombrada, como diríamos hoje. E nessa casa mal assombrada, pela primeira vez, se entra em contato com aquilo que nós passamos a chamar de comunicação mediúnica. E o interessante é que são 3 mulheres que fazem isso, na casa da família Fox. Primeiro, Kate, que, ouvindo zoadas, pancadas, aquilo que hoje se chama de tipologia, ou raps, por toda a casa, ela pede: Senhor Pé Rachado, faça o que eu estou fazendo. E na cabeceira da cama, a menina Kate dá 10 pancadas. E no mesmo instante, os ruídos param e 10 pancadas são ouvidas. Aproveitando isso, Margareta Fox, a mãe das meninas Fox, utiliza para interrogar aquele ser que demonstrava uma consciência, o que estava vendo. Se ele era uma pessoa viva, ele diz que não. Se era morto, ele diz que sim. E esse método vai facilitar, nesse mesmo dia à noite, do Wesley, que era um vizinho com outros vizinhos, a entrar em contato com esse espírito e levantar a história dele, que foi um caixeiro viajante, que tempos atrás, quando outros donos de casa estavam ali, ele, ao se hospedar, foi assassinado para $500, que na época era uma fortuna, fossem roubados dele. E ele estava ali se manifestando. Ali começa um novo movimento que se espalha por toda a América e se espalha pela Europa. São os fenômenos mediúnicos. Ora, na medida que esses fenômenos vão evoluindo, do rap inicial, da tipologia, vem o movimento de mesas, depois materialização de objetos, é todo um movimento irracional, que começou lá com Swedenborg, veio com Mesmer, veio com Frederico Rolf, e ele mostra que existe algo mais em nós. Se fizermos um recuo ao início do século XIX, vamos verificar que um filósofo médico vai também defender uma ideia, chamava-se ele Carl Gustavo Caros. E essa ideia era de que havia no mundo que havia no indivíduo não apenas a consciência, como até então os filósofos se batiam. Os filósofos viam o mundo somente através da consciência, somente a consciência existia. Mas Carl Gustavo Caros vai dizer que existe no indivíduo uma instância inconsciente. Ele dá uma série de ideias a respeito, ele faz uma defesa desse processo. E isso vai gerar, naturalmente, controvérsias diversas. Mas quando os fenômenos mesméricos, como o sonambulismo, e os fenômenos mediúnicos acontecem, um fenômeno também vai se desenrolar. A busca de uma explicação consciente para aquilo. Então, aparecem indivíduos que começam a estudar, uns defendem a ideia da comunicação mediúnica, dos fenômenos mesméricos, e gradualmente vai se verificando, e os espíritos, através de suas comunicações, vêm trazer
que existem fatos, elementos que acontecem em nossa vida que não tem nada a ver com a consciência, mas sim com uma instância chamada inconsciente que existe em cada ser humano. Os fenômenos mediúnicos vão se espalhar pelo mundo. As controvérsias vão se estabelecer, indivíduos cientistas vão aderir, outros vão negar de pé firme. Mas o importante é que nesse meio tempo, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio levanta a ideia de se poder comunicar com essas entidades que se comunicavam. Como assim fez o Dwessler, como fez Margareta Fox, só que ele agora possui elementos que são médiuns já desenvolvidos. No caso específico, as irmãs Bodin. Eu não estou aqui para fazer uma história do espiritismo em si, por isso cada um poderá buscar depois os meios e os modos de aprofundar isso. Através das irmãs Bodin, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, que hoje nós conhecemos como Allan Kardec, e doravante eu vou tratá-lo assim, descobre que existem inteligências que estão além da nossa capacidade de percepção e que essas inteligências, em se comunicando conosco, nos dão informações sobre elas, informações sobre suas circunstâncias, sobre aquilo que é denominado de mundo espiritual. Bom, a partir daí, Allan Kardec aprofunda os estudos, publica o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos primeiro, depois publica o Livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, mais tarde o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. E, paralelo a isso, ele lança a Revista Espírita, onde discute os fenômenos mediúnicos, onde trava naturalmente os debates com aqueles que são opositores da ideia. Ele escreve pequenos livros, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele centraliza na França os estudos a esse respeito. Bom, aí começa um fenômeno interessante. Como vários cientistas tinham se voltado para praticar o fenômeno da mediunidade, estudá-lo, pesquisá-lo, e aparecem como afirmações, aparecem aqueles que querem dar uma explicação, retirando a ideia de espírito. E depois de Allan Kardec, a partir de 1869, quando Allan Kardec morre, revive a ideia do inconsciente. Agora com Eduardo von Hartmann, ele retoma a ideia do Carl Gustavo Caros e aprofunda em vários aspectos. O que é que ele, como outros que aparecem estudando o fenômeno como Charcot de um lado, Binet, Pierre Janet e outros, inclusive logo no final do século XIX, início do século XX, vão aparecer também William James, pai da psicologia e da filosofia pragmática, Henri Bergson, vários pesquisadores que estudam os fenômenos mediúnicos e que, embora não perfilem totalmente as ideias, eles começam, de alguma maneira, a utilizar. Antes disso, o inconsciente vai ser utilizado por Freud, quando ele, depois de um curso com Charcot, utilizando agora as ideias do hipnotismo e as técnicas do hipnotismo que tinha sido desenvolvido por James Braid, ele começa a penetrar na psique humana. Depois ele abandona a ideia do hipnotismo por várias razões e começa a aprofundar o conceito de associação de ideias, associação livre de ideias no indivíduo, para chegar àquilo que está por detrás dos fenômenos que psiquicamente o indivíduo apresenta e que são suas neuroses e dar ao indivíduo uma condição de cura através da conversa que limpa a chaminé, como muitos dizem. Então, o que acontece nesse período? Em pleno século XIX, por causa dos fenômenos mesméricos, por causa dos fenômenos mediúnicos, vai aparecer uma psicologia profunda.
Havia uma psicologia antes, mais ou menos. Vários filósofos estudavam a psique humana, vários filósofos davam suas opiniões a respeito da psicologia humana. Vários indivíduos, inclusive Aristóteles. Aristóteles fez um estudo do psiquismo, Aristóteles fez estudo sobre os sonhos, ou seja, ele já tinha aberto esse viés. E, naturalmente, uma ideia fundamental que é para a filosofia é como o indivíduo conhece o que é conhecido. Então, a teoria do conhecimento é uma busca de explicação psicológica. Já Leucipo e Demócrito já haviam colocado isso. Como é que nós conhecemos, como percebemos as coisas, os átomos que vêm em nossa direção. Bom, o que acontece agora no século XIX? Em primeiro lugar, a teoria atômica já volta com o Dalton em 1804, mas o mais importante ainda é que a discussão vai mostrar, admitamos a alma, não admitamos a alma, nós temos conteúdos inconscientes. Esses conteúdos inconscientes podem se apresentar em nossa vida na forma, inclusive, de doenças psíquicas ou de situações que nos levam para mais adiante em termos de conhecimento, os famosos insights, as intuições. E como o inconsciente, no seu ponto de vista de enfermiço, pode atuar em nossa vida com os complexos, e isso é demonstrado, o próprio Freud publica um livro a respeito, a psicopatologia da vida cotidiana, onde mostra da forma como o inconsciente atua através dos atos falhos e de outras condições em nossa vida consciente, sem que nós nos demos conta efetivamente do que está acontecendo, porque temos 1000 explicações. Então nós vamos ver um fato aí. Durante todo o desenvolvimento humano, o inconsciente esteve presente e atuou, da mesma forma que a gravidade. No entanto, precisou de um Isaac Newton para que a gravidade fosse descoberta, fosse cientificamente explicada. Da mesma forma, o inconsciente, que sempre agiu, ninguém deu atenção a ele, mas na medida em que, depois de Leibniz, que começa a falar a respeito de pontos inconscientes que surgem em nossa consciência, como eu falei dos pós-kantianos, os fenômenos mesméricos e os fenômenos mediúnicos vão chamar a atenção para essa existência. E aí sim, nós podemos dizer que a psicologia vai nascer por causa disso, por causa desses fenômenos. Por quê? Porque aqueles que buscam explicar, retirando o espírito, são obrigados a aprofundar. Todos, inclusive Eduardo von Hartmann, eles buscavam explicar os fenômenos mediúnicos que aconteciam. Eles tentavam retirar a ideia de espírito e mostrar que o ser humano podia efetivamente aprofundar aquilo. Observemos, por exemplo, Pierre Janet. Ele vai fazer o quê? Mostrar que o indivíduo podia psicografar através de um fenômeno que ele chamou de escrita automática. Fleur Noir vai fazer um estudo de uma mulher que apresentava fenômenos mediúnicos, como também psicopatologias diversas, Helen Smith, e mais tarde Carl Gustav Jung vai utilizar os estudos dele para analisar e aprofundar a consciência humana. Todos eles, inclusive Eduardo von Hartmann, tentam dar uma explicação. Eduardo von Hartmann, por exemplo, cria, podemos dizer assim, o termo animismo. Ele escreve um livro sobre o espiritismo e busca explicar os fenômenos como sendo fruto da própria alma do médium. Era ele quem fazia isso. Foi refutado brilhantemente no livro Animismo e Espiritismo, por Alexander Aksakov. Mas o importante é ficarmos na ideia de que a psicologia pôde dar um salto, principalmente em todos os sentidos, e principalmente no aprofundamento do inconsciente, com Freud em primeiro lugar, que utiliza as ideias de von Hartmann e de Carl Gustavo Caros,
mostrando que realmente existe uma instância inconsciente em nós, só que para Freud essa instância era uma espécie de depósito de lixo. Tudo aquilo que a consciência não queria, que a censura reprimia, uma censura interna que ele imaginava que nós tínhamos, jogava lá para esse lugar de elementos, entre aspas, descartáveis, mas que não eram tão descartáveis assim, porque voltavam e nos criavam dificuldades e problemas, as chamadas psicopatologias. Muito bem. O estudo, inclusive, de Freud foi admitido pela Society for Psychical Research 3 meses depois de publicado ele com Breuer sobre a Ana O e os fenômenos que aconteceram com ela. E foram recebidos com elogios, e ele agradece. Ele, Freud, que era contra os fenômenos mediúnicos, já quando estava no final da vida, de tanto receber fenômenos ou informações sobre fenômenos telepáticos que existiam entre pacientes e psicanalistas, ele terminou aceitando, de certa maneira, a contragosto, a possibilidade da telepatia, tanto assim que o que ele fala a respeito só é publicado depois da morte dele, porque os seus seguidores o impediram de fazer aquilo, porque assim ele iria estar favorecendo de forma absoluta ou abertamente aquilo que ele combatera chamando de ocultismo muito tempo, apesar de, inclusive, ter sido nomeado presidente honorário da Society for Psychical Research. Mas vamos continuar o nosso estudo. Nesse momento, depois, logo em seguida, a Freud, em 1900, vai surgir Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung se forma em medicina e se especializa em psiquiatria. Mas durante o seu estudo, quando ele estava para terminar a faculdade, ele entrou em contato com os fenômenos mediúnicos num livro que ele achou e leu na casa do seu amigo Oeri. E ele começou a defender com tanta insistência esse conceito que na Zofingia, que era uma associação de estudantes, ele fala a respeito da imortalidade da alma num discurso brilhante e que hoje todos nós temos acesso. É interessante porque ele usa não só o Schopenhauer como outros filósofos, mas também William Crookes, Claudio Prel e tantos estudiosos que ele em pouco tempo leu. Ele fez experiências mediúnicas na faculdade com os colegas e Oeri chega inclusive a dizer que estimulava vê-lo defendendo com tanta gana. E ele faz de tal maneira que chega a um ponto, ele mesmo começa a ter medo de o que os indivíduos que o seguiam, seus colegas, como também professores, pudessem escanteá-lo ou tê-lo como um maluco. E ele confessa isso no Memórias, Sonhos e Reflexões. Bom, o importante é que nesse instante também ele descobre que dentro da casa dele, a mãe dele, e ele morava num lugar que era a casa de um pastor, e era igreja também, o pai dele era pastor luterano. Estava fazendo sessões mediúnicas com uma prima, Helen Presberg, e ele toma a frente e durante 2 anos ele dirige a reunião mediúnica. Dirigindo a reunião mediúnica, mais tarde ele vai dizer que ali as ideias sobre o inconsciente dele, os princípios básicos, surgiram dos estudos que ele fez ali. Portanto, ele pôde extrair conhecimentos. Embora ele, mais tarde, na sua, vamos chamar, tese de formação em medicina, em psiquiatria especificamente, ele use sobre fenômenos do ocultismo, um estudo sobre fenômenos do ocultismo, ele usa essa reunião mediúnica e dá a mesma explicação que o Janet dava, o que principalmente Flournoy, que o influenciou muito nesse aspecto. Então, quando ele faz isso, publica, dá suas explicações, quer tomar, ele começa a ir para Burgosli, que era um sanatório, mas ele escolhe Burgosli, diz Deidre Bailly, sua biógrafa,
justamente porque Bleuler, que era quem dirigia o sanatório, fazia reuniões mediúnicas ali. E mais tarde, Carl Gustav Jung, vai dizer peremptoriamente que em 1920 ele mais Breuer, mais Scherenk-Notzing e outros participaram de uma reunião mediúnica com o médium Schneider. E nessa reunião mediúnica, que era de efeitos físicos, ele verificou que um engenheiro que faz uma visão, um engenheiro que estuda eletricidade, ele vai e analisa o corpo do médium e verifica que num determinado ponto havia um pH diferente. E nesse pH, mais tarde, nessa região do pH diferenciado, vão surgir o que ele diz textualmente, as alavancas de Crawford, isso está nas cartas dele, as alavancas de Crawford que fazem a movimentar os objetos. Isso demonstra o quanto ele conhecia. O importante é que, com Carl Gustav Jung, vai aparecer um outro estudo fundamental. Ele descobre experimentalmente, através do teste de associação de palavras, ele descobre efetivamente o complexo, experimentalmente. Ele comprova que complexos existem e que os complexos estão ligados ao corpo. E, continuando seus estudos, ele vai aprofundar, sai do conceito freudiano, apesar de ter trabalhado com Freud durante 7 anos, ele rompe com Freud porque não aceita a tese de que tudo é energia sexual que produz a libido do ponto de vista sexual, mas sim uma energia psíquica, que ele também chama de libido, que faz com que tudo possa ser realizado no corpo humano, como também se projetar fora dele. Mas o importante é que, apesar de no início, e isso quem vai dizer é Marie-Louise von Franz, no seu livro Os Sonhos e a Morte, ela que foi discípula de Jung dos 18 anos até quando ele morreu, e ela continuou depois, vai dizer que ele, embora no início dissesse que os espíritos são um complexo do inconsciente, mais tarde ele começa a aceitá-lo. Inclusive, ela mesma vai dizer que, em muitas oportunidades, quando ele analisava os sonhos dela, ele dizia para ela que, e isso é muito importante, que os personagens que apareciam nos sonhos eram o espírito das pessoas. Ela disse, ele nunca me disse porque sabia disso. Mas, ou seja, ele tinha mudado. Ele também passa por um fenômeno de quase morte. E quando nós vamos falar de psicologia, nós vamos ver que existe uma psicologia materialista que nega isso. Existem psicologias que já se aproximam do indivíduo, as psicologias humanistas e outras psicologias que começam a levar em conta o homem integral. É muito interessante vermos, por exemplo, indivíduos defenderem essa ideia de que existe uma alma e que existem espíritos e que esses espíritos podem atuar na vida da gente. Carl Gustav Jung abriu essa possibilidade. Inclusive, no livro dele, Memórias, Sonhos, Reflexões, ele fala sobre o mundo espiritual, como ele vê através dos seus pacientes, dos sonhos deles, inclusive de muitos que estavam para desencarnar. E nós temos que começar a verificar que, no fundo, psicologia e espiritismo, apesar de estarem cada uma voltadas para objeto específico, epistemologicamente, nós podemos verificar que a psicologia tem um objeto, tem um método e tem suas leis específicas, e que o espiritismo também, enquanto ciência, tem também seu objeto, seus métodos, e o mais interessante, segundo Allan Kardec, o objeto do espiritismo é o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Para a psicologia junguiana,
É o indivíduo, é o psiquismo. Agora, dentro desse psiquismo, estão incluídos os fenômenos paranormais. Jung teve relação cultural de estudos com Heine, fala para ele dos fenômenos mediúnicos que aconteceram na sua casa, fenômenos inclusive de efeitos físicos, como a quebra de uma mesa, como também uma faca que se parte em vários pedaços. Então é muito importante que nós comecemos a verificar que a psicologia junguiana e aquelas que se aproximam do espírito estão muito próximas da doutrina espírita. Porque, da mesma maneira, hoje nós podemos, através das descrições do mundo espiritual, verificar, inclusive, como no mundo dos espíritos, as pessoas que desencarnam levam seus complexos e que o mundo dos espíritos, e isso quem diz é Carl Gustav Jung, em Memórias, Ações e Reflexões, que o mundo dos espíritos é o mundo do inconsciente pessoal, aquele inconsciente pessoal que se apresenta. Então, quando nós vemos muitas descrições de monstros no mundo espiritual, descrições de indivíduos que aparecem com balas onde escorrem sangue e etc., o que é que nós estamos vendo? Uma extroversão do que existe no psiquismo. Outro dia, alguém me perguntava se as tatuagens que os indivíduos fazem passam por o perispírito. Eu disse, de forma nenhuma. A tatuagem em si não passa para o perispírito porque foi feita no corpo. A tatuagem pode aparecer no perispírito porque está na mente de quem fez a tatuagem. Primeiro, ele se acostumou com a tatuagem em si. E se ele se acostumou com essa tatuagem, ele naturalmente vai replicar isso no corpo espiritual quando estiver, mas ele não precisava ter, porque o perispírito não é tatuado. O corpo físico, que acontece com ele, não passa para o perispírito, a não ser via a mente do indivíduo. Então, o indivíduo, e nós vemos isso nas obras de André Luiz, que deu um tiro no peito e aparece no mundo espiritual andando e o sangue escorrendo. Ora, não tem sangue nenhum para escorrer. Então, o que é que está havendo? Ali nós estamos vendo como o psiquismo age. Por aí nós podemos fazer um link entre a psicologia junguiana e aquelas que se aproximam dele, ou que usaram Jung como base para se desenvolverem, como também com o espiritismo, verificando que o psiquismo é tudo, como Carl Gustav Jung diz, existe um domínio absoluto do psiquismo, porque nós só vivemos no psiquismo. O psiquismo é que é importante. E o que é o psiquismo? É aquilo que envolve não só o corpo, porque o corpo também tem o seu inconsciente, como diz o próprio Jung. É só vocês lerem o seminário dele sobre o Nietzsche e Zaratustra, o Zaratustra de Nietzsche, onde ele faz uma defesa interessante a respeito disso, e onde, inclusive, ele vai dizer que o nosso self, ou seja, o arquétipo da totalidade, cria egos para ter uma experiência específica. E se ele não consegue, através desses egos, uma experiência adequada, ele mata o ego e cria outro. E isso já implica uma ideia de reencarnação. E mais ainda, é uma expansão de um conceito que vem de Jesus, que orando no alto do Getsemane, pouco antes de ser preso, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele ora 3 vezes isso, e a certa altura ele diz: o espírito é forte, mas que não se faça a minha vontade. Desculpe, deixa eu retornar. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. E a certa altura ele vai dizer: porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele faz uma dicotomia interessante, e que mais tarde nós vamos ver Jung fazer a união do espírito e do corpo, mas também mostrar uma dicotomia. Nesse mesmo livro que eu citei, que são os seminários dele sobre o Assim Falava Zaratustra, que são 2 volumes interessantes, de cerca de 700 páginas cada uma, ele vai, inclusive, defender essa ideia e falar de algo pela primeira vez, que ele vai chamar de duplo do corpo, ou do inconsciente do corpo, que nós teremos a oportunidade de falar de outras vezes.
Aprofundando essa ideia, nós vamos ver que há uma junção. Quando hoje, por exemplo, Adenauer Marcos Ferraz de Novaes lança o conceito de espírito e de personagem, ele não está inventando nada. Ele naturalmente está intuindo uma ideia que é fundamental. Espírito e corpo estão interligados, mas o corpo também tem uma condição específica. E se nós aprofundarmos o problema do inconsciente do organismo, o inconsciente do corpo, que Jung traz à baila naquele seminário que eu falei, que é sobre o Zaratustra de Nietzsche, que vai de 1934 a 1939, eu acho interessante porque, ao analisar a evolução psicológica de Nietzsche até a loucura, ele aprofunda conceitos que até então não tinha aprofundado. E que nós, às vezes, não vemos nas suas obras básicas, e temos que ter cuidado, porque muitos daqueles que hoje em dia estão se apropriando da obra de Jung, estão publicando, estão fazendo cortes para adequá-lo a ideias que não sejam do ocultismo, como tinha medo Freud que isso acontecesse. Inclusive, quando ele pede ao próprio Jung que jurasse nunca abandonar a ideia sexual como base de tudo, e do incesto, e não deixar que o ocultismo o dominasse. Mas, voltando àquilo que é o tema nosso, nesse ponto, Espiritismo e psicologia se unem efetivamente. Hoje, apesar de nós termos a psicologia com seu objeto, método de leis específicos, elas começam a se aproximar do espiritismo, porque nós vamos ver que esse estudo pode se estender para o espírito humano, encarnado e desencarnado. Eu acho que, inclusive, já é o momento, ou já está passando o momento, de nós fazermos uma revisão das publicações a respeito do mundo espiritual, desde os tempos das irmãs Fox em diante. Porque existem várias publicações antes de Kardec que falam sobre o mundo espiritual. Usarmos Swedenborg, Andrew Jackson Davis, que no século XIX, nos Estados Unidos, também fala sobre o mundo espiritual, médium que ele era. Se nós pegarmos tudo isso, vamos começar a construir uma nova possibilidade psicológica, que é uma possibilidade que abrange o corpo, o psiquismo e a alma. Ou seja, a psicologia integral, que começa a base, o fundamento, é Carl Gustav Jung. Não tem como negar isso. Então, se hoje nós queremos falar de psicologia, teremos que juntar os dois. E como podemos juntar? Pelo conhecimento do espiritismo, pelo conhecimento daquilo que a psicologia tradicional já descobriu, e também utilizar a ponte com Carl Gustav Jung e levar adiante uma ideia fundamental. E eu quero recomendar a vocês que comecem a ler uns livros publicados sobre aquilo que foi encontrado nos arquivos de Carl Gustav Jung. Aulas que ele deu em 1934 na ETH, a Universidade da Suíça. Universidade que tem mais de 20 ou 30 prêmios Nobel no seu currículo. Então, ele começa o estudo do psiquismo humano usando duas médiums. Ele aprofunda o estudo de duas médiums. Isso é interessante. No primeiro volume, porque serão 8 volumes a serem publicados, só foi publicado o primeiro até agora. E ele estuda, de um lado, Frederica Rolf, através do que foi descrito por ela, ou sobre ela, por Justino Kerner. E do outro lado, Helen Smith. Ele vai aprofundar bastante o que aconteceu, o que é que se passa no inconsciente dessas médiuns, e utilizar esse padrão em inúmeros gráficos que ele apresentou aos seus alunos para conhecer mais o psiquismo humano. Então, observem a psicologia se aproximando do espiritismo e dos fenômenos mediúnicos. Ele que começou
estudando fenômenos mediúnicos ao mesmo tempo que estudava psiquiatria, e desenvolve a sua psicologia em volta não só da problemática do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, dos complexos, que ele deu nome ao fenômeno complexo e que ele descobriu experimentalmente. Então, nós temos uma possibilidade de desenvolver, com a junção dos dois conhecimentos, uma psicologia efetiva, que podíamos chamar de espirituopsicologia, psicologia, eu não sei nem inventar o nome, psiquismologia, como queiram. Se não me engano, Adenauer Novaes deu essa sugestão certa feita. É interessante, é possível sim, e nós temos a capacidade disso, porque as bases já estão lançadas, os conhecimentos já estão aprofundados, e cada dia mais nós temos muito maiores conhecimentos a respeito tanto da psicologia quanto do espiritismo. Pena que as experiências tenham parado e nós tenhamos entrado numa igrejificação do espiritismo, que é uma tragédia, porque, como diz Allan Kardec, a religião é sempre instrumento de dominação. E isso, infelizmente, cria saberes que são indiscutíveis. Mas, como ciência, o espiritismo é discutível, sim, em todos os seus aspectos. E se nós voltarmos a um estudo aprofundado do espiritismo e fizermos os links como Carl Gustav Jung que já fez, com os fenômenos mediúnicos, e outros depois também fizeram e aprofundaram isso, nós teremos a capacidade de entender não só o espírito encarnado, quanto o espírito desencarnado, e criar um objeto que seja bem amplo, que envolva não só o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico, como também o psiquismo em todos os aspectos. E como é que esse psiquismo se relaciona com aquilo que é denominado de o princípio inteligente, ou seja, a entelequia que todos nós temos, ou seja, o ponto fulcral de toda a personalidade humana. Muita alegria e muita paz para todos vocês. Djalma Argolo sempre nos surpreendendo com suas palavras esclarecedoras. E assim começamos muito bem o nosso evento. Amanhã continuaremos na mesma emoção, ampliando o nosso conhecimento com Luciano Menezes, psicólogo e diretor do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, sendo entrevistado por Geisa Cruzoé sobre o tema Os Avanços da Psicologia e Espiritualidade. Rose, por que o mundo se expande em tantas psicologias? Afinal, qual o propósito do encontro entre psicologia e espírito? Estas áreas, psicologia e espiritualidade, se aproximam? Vamos ouvir o convite de Geisa e de Luciano. Então, minha gente, está chegando o dia 13 de abril, anotem na agenda de vocês, inicia a 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. E é com muita alegria que estamos aqui para convidar vocês para no dia 14, uma terça-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos, eu entrevistando o Luciano com muita alegria, para a gente falar sobre os avanços da psicologia e espiritualidade. Olha só que interessante. E falando em alegria, estou muito alegre também por ter sido convidado e aceitei esse convite com muito carinho, com muito respeito pela temática, né, pela abordagem, a maneira que vai ser feito o trabalho. Me deixou muito feliz, até porque é um tema muito atual, muito importante. Essa junção da psicologia com espiritualidade é de fundamental importância para nós, inclusive espíritas. Então, para mim, vai ser um prazer muito grande estar aqui com você discutindo esse assunto. E gostaria muito que todos vocês viessem, né? Que participem conosco, porque certamente vai ser um evento inesquecível para todos nós. É um tema importante para todo mundo. Então, a gente espera vocês com muito carinho, com muita alegria. Até lá. Venham. Esperamos vocês amanhã. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.